Carlos, boa tarde. Como é seu nome? Peraí. Não vou esperar não. Virar pra cá, você trabalha. Aí. Como é seu nome? Ayan? Pode perguntar. Ayan O que você quer Braz perguntar? Eu? Mas a pergunta... Por quê? A pergunta que não fazer você, não. O que você quer O saber? que você tá fazendo aqui? Eu tô gravando. Eu não sei, eu vim aqui gravar os caras. Diga aí. Não Você tá porquê vindo de também. onde? Eu tô vindo de Belmonte. Belmonte. Você tá gravando errado. Tá não tá nem gravando aí. aparecendo eu. Por que Belmonte, Belmonte se chama porque... Belmonte? Ui, eu não faço ideia, velho. Aí eu não faço ideia. Aliás, eu nem sei que eu vou fazer em Belmonte a primeira vez. E pior que eu vou botar isso no ar, cara. Você acredita nisso? Vamos lá. Agora deixa eu continuar o trem. Você tá vindo de onde? Eu tô vindo em Belmonte, né? depois eu tive em Santo André, que eu sempre... Isso, vai voltando, quero ver. Depois é Cabralha, Porto, depois é Trancoso, depois passei aqui, me deram um almocinho, né? Falei, vou até levar uma comidinha aqui e tal. Daqui, rapaz. Vamos lá, mano. Conta pra mim. Você é de onde, meu Então, querido? meu nome é Ayan, Brasil. Ayan? Ayan. Nossa, qual a origem aí, ó? Ayan tem várias origens. Em árabe quer dizer o dia, em sânscrito iluminado, em hebraico amigo de Deus, enfim. É mesmo. Tem uma série de Você origens. nasceu onde? Eu nasci em Salvador, mas me criei em Piauí. Em A Piauí? vida inteira, é. Ipiaú. Ipiaú. Ipiaú, Entre Rios, a chamada terra de insanos. Terra. De insanos. Sério? É uma encruzilhada entre dois rios. Dizem tá que até brincando? Exu fica tonto quando chega lá. Sério mesmo, velho? Sério. Que doideira. E por quê? Porque é isso, lá em Piauí, você repare, foi a primeira experiência de reforma agrária da Bahia, do estado da Bahia foi lá. A primeira transexual lá. Lá teve um indivíduo chamado Joelma, né? Teve um indivíduo chamado Astrogildo que inventou uma nave com um motor motocontínuo, ou seja, que dispensava combustível. Que teve até um filme do Zé Drummond, né? Exato. Disse que até a NASA ficou atenta, querendo saber se ele era algum tipo de comuna ou coisa do tipo, que estava querendo acabar com o petróleo. Como assim inventar uma nave que um aeromodelo daqueles que não vai precisar de combustível? Então tem uma série de malucos assim, né? Malucos no melhor sentido, maluco beleza, como o Raulzito diria. E você nasceu lá. Eu nasci em Salvador, mas foi nasci logo... em Salvador e voltei para Piauí. Aí seu pai olhou você no berço e falou, acho que é melhor eu levar ele pra lá. Então é isso, né? Mais ou menos. Joelma é o mesmo, que é o filme que o Fábio fez. Joelma, né? Exato. Joelma, que é do Edson Bastos, e o Bastos, Astrogildo sim, também sim. do Edson Bastos. São meus amigos. Sim, o Fábio que interpretou a Joelma, o Fábio Vidal. Fabinho, Vou estar com o Fábio daqui o quê? Daqui uma semana. Pois é, manda um abraço pra gente, se conhece. Fizemos uma coisa Desculpa. juntos nas gravações do... Quase sempre a gente se encontra em Salvador quando eu tô. Muito bem, meu querido. E o que você está fazendo aqui em Eunápolis? Aqui em Nápoles eu vi a convite do pessoal do Viola de Poços fazer tanto uma exposição chamada Facoa. Como que é? Facoa. Facoa. Eu já conheci o facão, agora Facoa... Exato. Não chega a ser a esposa do facão, mas é um tipo de facão. Né? E o é um que facão é? menorzinho que é utilizado pelas trabalhadoras roçarianas no ritual da quebra do cacau, né? Nas antigas roças de cacau do tempo do coronelismo, sobretudo lá em Piauí. Eu cheguei a presenciar uma ou outra atividade dessa quando era criança. E eu decidi homenagear, né, estas senhoras. Então... E o que elas têm de especial, né? Além de usar essa... Esse ritual da quebra do cacau era responsável por tirar as amêndoas, né? Que iam na sequência, iam ser levadas para as barcaças, para lá secar e depois exportar. Ou seja, ela fazia parte de um dos setores mais explorados da cadeia coronelística, né? Por assim dizer. E o instrumento que nessa seara aí era um instrumento em que os instrumentos de trabalho em que elas eram exploradas, na exposição Facoa, os instrumentos de trabalho eles são convertidos em instrumentos de luta, né? E de dança também, né? Não, exato, que a dança como uma manifestação de luta também. Se você observar em todas as telas, elas estão com essa sensação de movimento e de enfrentamento contra aquele pedaço, né, de sociedade onde elas eram exploradas. Né? Agora repete um pouco mais essa história. Você está vivendo nessa cidade como que é? Ipiaú. Ipiaú. Na verdade, assim, eu me criei por lá
Fiquei já curioso agora. 40 e poucos giros de sol, mas eu fico circulando, né? Eu costumo dizer que minhas coisas moram mais lá do que eu, então eu fico circulando o tempo todo. Como eu trabalho com arte, então eu estou fazendo exposição, estou tocando em vários Você lugares. toca, hoje você vai tocar pra gente Exato, aqui hoje. é. E o que tipo de som você toca? Eu faço um rock and roll regional, né? Regionalizado, misturando... Ué, mas agora o rapaz lá falando, acabou de dizer que o rock and roll é coisa do demônio, que leva direto ao aborto. Você viu essa doideira, É, cara? porque esses caras são lá do inferno, né? É. Esses caras têm pacto com o demônio. O que, é que a gente pode falar sobre esses caras? Não pode falar muita coisa. Não pode, né? Que também é dar moral pra eles, né? É, não pode dizer muita coisa assim. É uma gente que não... Mas o cara é presidente de uma fundação de arte, velho. A maior fundação Pois de... é, mas são todos os setores que têm que estar ocupados por sociopatas, né? Por, Ah, é por verdade, gente é verdade. que não sabe o que é ser humano de verdade. Eu desconfio se são seres humanos. Às vezes eu penso se não são ETs. É mesmo, É o único velho. momento Você que acha? eu Você começo sabe que eu já ouvi essa teoria, né? Esse é o único momento que eu começo a acreditar em extraterrestre, é quando eu me deparo com esse tipo de imbecilidade, né? Esse tipo de gente que Mas é uma imbecilidade bem produzida, né? Mas bem não, articulada, gigantesca, ela é bem montada, não duvidemos, ela é bem montada. Se trata de um projeto de neofascismo no país e isso não é pouca coisa. É, são uns imbecis, mas temos que estar atentos a esses imbecis. Que teve um indivíduo que falou, né, que são os imbecis que vão dominar o mundo, né? Tem um, sim. não lembro quem Nelson foi. Rodrigues. Foi o Nelson Rodrigues, exato. acho que é. Não porque são muitos, né? Então, a gente tem que Rapaz, ficar então atento muito a esse tipo grande, de né? gente. Mas voltando assim, eu já faço um tipo de rock and roll e as canções que compõem. Peraí, tem um rapaz olhando pra gente com um cara de bravo. A gente tá interrompendo o ensaio de vocês. Então vem cá. Quem é você? Eu Quem tinha é visto a você? exposição ontem, eu falei, nossa, que incrível. Aí você tava contando a história da exposição, eu fiquei E empolgado. quem é você, cara? Eu tava querendo Você ouvir. interrompeu a nossa entrevista. Quem é você? Conta pra Eu sou nós. Murilo Rocha, eu sou ator. E você vai se apresentar hoje? Vou me né? apresentar hoje às 8h30 aqui na Semana de Arte do E Viola. o que você vai apresentar? Eucaristia, um manifesto latino-americano. Eu já vi lá, que tem uma Eucaristia. Nós somos Um camaradas de manifesto trabalho. latino-americano. Olha, eu quero ver esse troço. Então, 8h30. posso, né? Já tô Claro, já estão tô todos aqui. convidados. Eles fazem 8h30, lá na sequência eu vou fazer o som. Pronto, Tá. a gente vai fazer esse E ele vai tocar coisa do capeta, velho. Então você tá falando da Eucaristia, ele vai tocar coisa... Vou tocar coisa muito melhor, pô. Que capeta. Eu vou fazer, o som que eu vou fazer vai ser um som latino-americanizado, é engajado, tá todo alicerçado no amor e na luta, na busca pela libertação. E é um som que bate contra o capeta, o capital e o capitalismo. Não tem outra razão de ser se não enfrentar isso. Mas você falou que quem chega lá em Ipiaçu tem esse... Ipiaú. Ipiaú. Eu já estou misturando com Ituaçu, que é lá do Gil, que É não sei lá o que tá, pra enfim. É Ipiaú. Isso. Então, mas não tem nada a ver com isso, não, né? Ipiaú, você falou que ali as cabeças, as coisas dá uma chacoalhada. Dá uma assim, que nem- chacoalhada e bota você pra além da normalidade. Mas não chega nessa anormalidade que não é mas essa, isso não. Essa daí é uma coisa muito mais elaborada e está no plano da estupidez humana. Ou seja, são títeres, são fantoches, que hoje, para dar o nome aos bois, Trump manipula, né? Entendi. Manipula. Então ele diz, o Bozo, senta. Bozo senta. Levanta. Bozo levanta. Ou seja, são indivíduos que estão a serviço do imperialismo, para usar os termos. Tá. Os termos E aí, corretos. para as pessoas que eu quero conhecer Ipiaú, aliás, eu não sei por que eu não conheci Ipiaú até agora, mas já seja tem até bem-vindo. casa agora para ir Seja lá. bem-vindo, Né? tem casa lá à vontade, ver. casa, sítio. Perfeito, então vou conhecer Ipiaú. Mas não é essa, essa coisa das. Voltando aqui, as facoeiras. Facoas, né? as facoeiras. As facoeiras, facoas, né? E elas têm a importância no sentido, então, de que elas que sustentaram toda essa fase cacaueira, A essa cadeia coisa econômica passava por elas. toda. É. E Passava aí, por então, elas. você está resgatando essa memória, essa Exato. história. E homenageando elas no sentido da luta, né? No sentido da luta, ao invés da exploração ao qual elas eram submetidas. E elas têm uma representatividade lá em Piaçu. Não, em Piauí não, porque assim, o grande momento do cacau já passou, né? Com o advento da vassoura de bruxa, foi uma economia que, como era única, ou seja, fundamental, era a monocultura, que é outra estupidez, quando ela quebrou todo mundo, né? Saiu quebrando todo mundo. É como E você dizem, está quando o circulando. colapso econômico vem para todo mundo, né? Mas muito pior para quem é do povo. Né? E você circula com esse trabalho Circulo, pela Bahia, vai para circulo, todos os circulo. cantos. Já Aliás, passei tem Salvador, fiz em Piauí,
Você tem que sair um pouco, ó. Eu tenho que sair, já comecei mandando já, né? Ó, aqui o roteiro, Belo, ó, aqui o roteiro, ó. Aqui tem um roteiro só o Brasil aqui, ó, pra você fazer. Vou te passar esses contatos. O pessoal precisa conhecer esse trabalho. Eu venho tentando circular ao longo do tempo. Eu fiz em Minas também, mas foi uma similar, né? A Facua, que foi a Punhal, que era muito parecida em termos de concepção. E o que era Punhal? A Punhal já era uma expo que ela estava traduzindo um período da minha vida que estava atrelada ao sentido ao qual o Punhal foi criado, que é para abrir caminho. Seja o caminho nas matas, nas terras, seja o caminho do coração, né? Então estava traduzindo um momento pessoal e eu acabei expressando isso através dessa exposição. Aí eu fui lá em Minas, aqui na Bahia, em alguns lugares. E agora estou com a Facua. Essa é a segunda, o que eu chamo de segundo canto, a segunda remessa. Eu fiz uma primeira, circulei, e a última exposição foi no assentamento do Movimento Sem Terra, que comemorou 20 anos de assentamento, né? Que é o Carlos Marighella, que é lá em Piauí também, perto na rodovia entre Piauí e Você disse que foi o primeiro ocupação de terra? A primeira experiência de reforma agrária foi feita com um prefeito comunista lá à época, chamado Euclides Neto. E que ano isso? 60 alguma coisa, se não me engano. Não sei. Que é ligado às ligas camponesas? Não era ligado às ligas camponesas, não. Foi uma reforma agrária feita desde um lugar mais institucional. Ele era prefeito, expropriou uma área, chamou o povo e construiu a chamada Fazenda do Povo, que é uma cidade praticamente dentro de Piauí. E deve ter algum livro, alguém que conta essa história, com certeza. O Euclides Neto, ele é escritor. Ele tem uma dezena de livros, todos extraordinários. Euclides Neto. Euclides Neto, todos extraordinários. Foi prefeito, a ditadura militar chegou lá, cercou a prefeitura, o povo colou junto, os principais representantes colaram lá. Tem um filme até, do próprio Edson e do Henrique Filho, lá da Voz Audiovisual, que fizeram agora um filme sobre ele. Dr. Euclides. Eu quero ver essa coisa toda. Será que tem isso no YouTube? Não sei se o Dr. Euclides está liberado no YouTube ainda. Mas eu vou pegar no pé do Fabinho, pegar no pé desse pessoal para liberar isso. Mas eles estão vendendo os DVDs, né? Eles têm DVDs. Eu quero Aí ver. você pode ver com ele. Quero botar nesse circuito aí. Por sinal, a trilha sonora, eu fiz parte da trilha sonora, que é outra coisa que eu trampo também. Olha aí. Já trilhei alguns filmes deles e tal. Eu vou estar com o Fabinho semana que vem e vou começar a cobrar isso. Fala, moçada, como é que é isso? Vamos liberar esse trem aí, cara. Fabinho irmão. E a Joelma ficou bem bacana, né? O filme ficou bem. E Joelma era de lá, então. E Joelma Quer dizer, nós estamos falando aqui no maior intimidade. Explica para quem não conhece Joelma, quem era Joelma? Joelma, ela é uma figura extraordinária. Ela já enfim, num período em que essas questões de gênero, as questões não eram tão levantadas como é hoje, ela fez a cirurgia de mudança, né? De mudança de sexo. Foi a primeira transexual aqui da Bahia. Ela circulou o país, morou em São Paulo. Por sinal, salvo engano, ela se apresentava numa boate perto daquele edifício chamado Joelma, onde teve aquela tragédia, né, do incêndio. Sim. Se não me engano isso, acho que tem isso, vi isso em algum lugar, não me recordo. E ela mora em Piauí agora. Ela tá lá. Já há muito tempo, tem a casa dela, que é um universo à parte. Ela tem a oração das 12 almas, que a casa dela é toda pintada, ela tem contato com essas 12 almas o tempo todo, se expressa através delas, é uma figura assim extraordinária. O Fabinho teve a oportunidade de conversar, de conviver com ela. Eles têm a peça, né, que circulou aqui. Vi umas Brasil, 500 vezes. Na Alemanha, circulou, a Joelma quase sempre estava presente. E era assim, um momento sempre especial quando ela estava. Né? Uma figura extraordinária. Outro motivo para conhecer Ipiú. Piauí. Eu não sei, viu que eu não aprendi ainda, né? Tá difícil. E era uma terceira coisa. Primeiro, você falou partido, ele era comunista do PCB mesmo, o prefeito? O Euclides Neto. Ele era PCB, Partido Comunista, olha só. Eu não conhecia nenhum prefeito do Partido Comunista. O representante da ditadura militar, quando chegou lá, falou: se todo prefeito comunista fosse igual a esse cidadão sujeito aqui, o comunismo seria fantástico. Você falou que era outra coisa. Primeiro comunista, primeiro assentamento, e a Joelma tem uma outra questão. Joelma, Astragildo, tem muita gente. Tem muita coisa. Tem muita gente. Tem um cara lá chamado Charles Lima, que Charles Lima ele já foi do PCO, ele já foi de um partido de direita desses,
E você? Ele já foi capoeirista, ele já foi detetive da Interpol. Aqui, agora Hoje não- ele é judeu. Hoje ele é judeu. Ele sai com um carro circulando. Tem umas figuras extraordinárias na cidade. Assim, agora me falha a memória, mas tem uma dezena Aí, e você, agora aparecendo na extraordinárias. Polícia Federal, e você? Você tem algum partido, alguma coisa? Não, hoje não. Mas Hoje tem minha um posicionamento militância é político bem através da bacana. arte, mas já fui militante, já fui candidato a prefeito até. Opa! Lá pela cidade, por um partido trotskista chamado PSTU. 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 Tem grandes amigos no PSTU, inclusive. Hoje também, tenho grandíssimos amigos lá. Juan PSTU, agora, até então, tenho camaradas que estão numa corrente do PSOL, chamada Resistência, mas a militância orgânica, no sentido partidário, eu estou afastado. Mas sigo nesse exercício, porque minha militância política é mais desde um lugar principista, né? E isso, por hora, pelo menos nesse momento, eu tenho exercido isso através da arte, né? Da arte que me cabe. Muito bem, querido. Agora, para encerrar, você está conversando com essa rede aí, que eu não sei o nome, agora já tinha metido a ser uma rede também, né? Tem uma rede grande aqui, ó, pelo país inteiro, fora do país, quer mandar algum recado. E o pessoal quer conhecer o seu trabalho, quer que você circule, né? Tá, é isso. Você tá ganhando bem. Não, Tá ganhando bem. bem. Ganha do quê? Tá com uma vida tranquila. Não. Tá tudo em paz, Não, velho. Tá na não. hora de pegar a estrada. Ganhando bem, não. 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 Por sinal, eu tô no vermelho, todo o dinheiro que eu tenho tá no meu bolso. Ué, mas nós não somos socialistas, essas coisas. Tem que estar no vermelho, né, cara? No outro sentido, sim. Muito bem. No sentido de espírito, sim, vermelho. Muito bem. E pra onde nós vamos? Pergunta só pra fechar. Pra onde nós estamos indo, cara? Quem? Nós. Nós? Brasil, O nós. país? Mundo. Brasil. Nós estamos indo pra luta. É, Pra luta. é. Se você tem a liberdade como alvo, você tem a liberdade até como uma condição de existência, de ser, de viver, de sobreviver, se você tem isso, é luta. Não há outro lugar. Jesus deixou esse legado há milênios. É amar e lutar. Não há outra razão de ser para existir. É essa. Pelo menos é como eu me sinto. E se vacilar, nasce até cabelo, tão arrepiado que eu fico, nasce até cabelo na minha careca, se vacilar. É amar e lutar, não há outro caminho. Não há outro caminho para ser exercido no sistema onde nós estamos. Porque um passarinho voando dentro de uma gaiola não é um voo. Né? Passarinho, se quiser voar plenamente, tem que romper com a gaiola que tenta aprisionar o seu voo. Tem que ser assim. Amar e lutar.